Então, novamente, nosso boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui na nossa sala virtual do Centro Espírita Maria de Nazaré. Tá? Nós estamos muito felizes com a presença de todos e prestigiando aí o início de mais um estudo que nós vamos iniciar hoje, né, que é o estudo do livro Céu Azul, de Célia Xavier de Camargo, a médium, e o espírito César Augusto Meleiro. Tá? É um livro muito interessante porque é um livro que tem muito da nossa casa, tem muito dos espíritos que têm nos ajudado, que nos ajudam em todos os trabalhos. Então é um livro testemunho, né, da espiritualidade a respeito dos trabalhos que são realizados na Sociedade Espírita Maria de Nazaré, aqui em Rolândia, Paraná. Tá? E é um livro que nós participamos, né? Nós vivenciamos algumas situações desse livro, né? E várias pessoas, amigos nossos, também vivenciaram. Então nós vamos poder dar algumas informações até que não estão no livro, né? Nós vamos poder complementar com informações que não estão no livro, mas que estão nas nossas memórias. Tá? É até interessante porque fica com uma espécie de documento também. A gente tem gravado esses vídeos, esses áudios, né? E esse livro é particularmente interessante porque fica um documento gravado aí, registrado por quem vivenciou também, né, juntamente com a espiritualidade, o que retrata o livro. Tá? Algumas coisas que nós vivenciamos, outras se deram apenas no plano espiritual. Então é interessante que fica também registrado aí, né, para o futuro, né? Quem quiser pesquisar, quem quiser ter informações, vai ter algumas informações adicionais aí, tá? Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar, lembrando que é um estudo interativo, todos podem acrescentar, perguntar, né? O que a gente souber, a gente responde. O que a gente não souber, alguém responde aí, alguém ajuda, né? Então vamos lá, vamos pegar aqui do preâmbulo do César Augusto, né? Lembrando que esse preâmbulo é de 9 de abril de 1996. Eu tinha 16 anos aqui quando ele... Não, 1996 não. Tinha, desculpa, 16 anos. Quando foi escrito isso aqui eu tinha 26 anos, né? Aí eu puxei para baixo o negócio. Então vamos lá. Tá dando para ouvir bem, pessoal? Como é que tá o som aí? Tá tudo bem? Som ok? Tá, joia. Então vamos lá. É com imensa satisfação que entregamos essas páginas, resultado do esforço de uma equipe, ao conhecimento de todos. Olhando para trás, mal posso acreditar que conseguimos enviar aos encarnados as nossas experiências no mundo espiritual. No período de 2 de maio de 1995 até a presente data, todas as terças-feiras pela manhã, ininterruptamente, dedicamo-nos ao trabalho com muita alegria e descontração, que é uma característica do grupo. Tá? Então aqui o César, né, está dizendo da alegria dele, né, pelo trabalho que eles estão entregando, né, quando ele faz aqui esse preâmbulo, né, porque do período de 2 de maio de 1995 até a data de 9 de abril de 1996, né, estiveram todas as terças-feiras pela manhã, ininterruptamente, no trabalho da psicografia, né? Então a Célia, né, que é minha mãe, né, todas as terças-feiras ela estava ali psicografando. E não só o César Augusto, mas uma equipe, né, a equipe dos jovens. Lógico que esses jovens, na época, hoje já são espíritos maduros, né? Mas na época eram muito mais jovens, tá?
e estavam ali em grupo no trabalho da psicografia. E o César foi o porta-voz do conteúdo do livro, né? Mas lembrando que o conteúdo do livro é fruto de uma equipe espiritual e uma equipe material, né? Então ele continua: no resultado está aí, e o submetemos humildemente à apreciação daqueles que tiverem a curiosidade de ler estas páginas. Se há pouco mais de 10 anos alguém me dissesse que estaria hoje na espiritualidade e escrevendo um livro, certamente eu não acreditaria. A realidade, porém, é que a vida é dinâmica e cheia de surpresas. Não temos acesso ao futuro e ao que Deus nos reserva. E isso é muito bom. É bom a gente não ter acesso ao futuro, né? Porque, imagina, né? A gente sabendo das coisas que aconteceriam, que a gente iria morrer daqui a alguns anos, né? Ou daqui a alguns dias, né? É bom a gente não saber do futuro mesmo, né, pessoal? Senão seria uma situação desagradável. Uma vez um amigo nosso, um senhor já amigo nosso, numa empresa, ele foi consultar uma pessoa que era vidente, alguma coisa assim, né? E a pessoa falou o dia que ele ia morrer. E deu o dia certo que ele ia morrer. Você imagina, né, como é que ficou a situação. A ansiedade dele sabendo do dia que ele ia morrer, né? É complicado, né? A Andrea colocou, mas saber das coisas boas seria bom, né? Será? Pode ser que sim, pode ser que não, né, Andrea? Depende, né? Às vezes você está numa situação complicada ali, imagina a ansiedade também esperando a coisa boa acontecer, mas essa coisa boa não acontece logo, né? Então, o fato é que Deus fez assim, né? Nós temos essa dificuldade, né, com relação a tanto a lembrar do passado quanto a saber do futuro, né? E é bom, né? Tem um lado bom isso que nos ajuda a nos colocar, a nos localizar mais no presente, né? Que é um verdadeiro presente mesmo de Deus para a nossa transformação, né? Aproveitarmos o momento do agora. Então vamos lá, continuando, né? A necessidade de conhecimento das coisas espirituais é de vital importância para o homem. Detecta-se isso na ânsia com que as criaturas atualmente buscam informações, nem sempre da forma mais correta, né? Então, assim, ele está dizendo como é importante, né, a gente buscar o conhecimento das coisas espirituais, né? É fundamental, né? Os Espíritos dizem que é o grande objetivo, né? Joana de Ângeles diz que é o grande objetivo da nossa vida é buscarmos o Espírito, buscarmos a identificação da nossa realidade espiritual, né? Então é muito importante. E cada vez mais a gente sabe através do Espírito Telésforo, né? Através do Chico Xavier, do André Luiz, no livro Os Mensageiros, a gente sabe que a mente do ser humano, da humanidade, né, do ser humano, da criatura, está progressivamente caminhando para a transcendência. A nossa mente está evoluindo no sentido da transcendência, né? Então toda a humanidade está evoluindo nesse sentido. Por isso que a ânsia das pessoas dessa informação, da compreensão da espiritualidade é muito grande, né? É muito grande. A necessidade também é muito grande. Por isso resolvemos falar sobre nossas experiências, como vivem, o que fazem, o que pensam aqueles que deixaram o mundo terreno, partindo para uma outra realidade, mais viva, mais atuante e mais feliz, né? Então, eles resolveram, né, compartilhar das experiências que eles tiveram, tá? O César Augusto vai falar inclusive da transição dele, da morte dele, da transição para o plano espiritual, né? Então é importante essas informações que nos fazem refletir a respeito da continuidade da vida, né?
Mostrar que a morte não existe, que continuamos sendo os mesmos que sempre fomos, gostando ou não das mesmas coisas e das mesmas pessoas, estudando, passeando e nos divertindo, com uma diferença: agora mais conscientes das responsabilidades e do que nos compete realizar, trabalhando pelo próprio aprimoramento e pela melhoria da sociedade em que vivemos, né? Então, os espíritos, o César dizendo aqui, né, que o estilo de vida no plano espiritual é muito parecido com o daqui, né? Os espíritos estudam, trabalham, se divertem, têm uma vida social. O André Luiz já nos fala sobre isso, né? O André Luiz já nos dá nos seus livros muitas noções a respeito disso, né? O Luiz Sérgio também, né? O Luiz Sérgio, através da Irene Pacheco Machado, né? Ele também nos trouxe a vivência dele no plano espiritual, dos jovens lá no plano espiritual, né? Muito interessante também. Então, mas com a diferença que no plano mais elevado, o nível de consciência deles é maior, né? O nível de consciência, o amor, né? A ajuda, a cooperação são maiores aqui do que na Terra, né? A vida na espiritualidade é um curso avançado de responsabilidade em que nos esforçamos ao máximo para realizar o melhor. Aqui não podemos ficar dependendo do papai ou da mamãe para resolver os nossos problemas. Não podemos fazer barganhas para conseguir o que desejamos. Não podemos colar nas provas, porque aqui ninguém engana ninguém. Somos o que pensamos, né? Interessante, né? Esse comentário dele, né? Porque aqui a gente sempre dá um jeitinho, né? As dependências, né, que se criam, os filhos dos pais, né? Às vezes os pais dos filhos, a dependência que existem entre as pessoas, né? Relacionamentos de dependência, baseados na dependência, as barganhas, né? A gente barganha afeto, barganha, né? Barganha com Deus, né? Então, isso tudo, na visão dos espíritos superiores, e nesse mundo superior, é diferente, né? Então, eles estão num curso avançado de responsabilidade, né? E aqui na Terra a gente ainda anda às voltas com muitas ilusões, né, Maria? Então é diferente também nesse aspecto. Aí ele diz: foi um período extremamente gratificante e uma experiência fascinante, com a qual muitos aprendemos em contato com os companheiros encarnados. Os nossos agradecimentos a todos os que colaboraram para que esse projeto pudesse ser concretizado. Aos orientadores e companheiros da equipe espiritual que se desdobraram na execução das tarefas. Só um pouquinho, pessoal. Desculpa. Desculpa se fez algum barulho aí, tá? Mas estava ajeitando aqui um negocinho. Aos orientadores e companheiros da equipe espiritual que se desdobraram na execução das tarefas. A Sociedade Espírita Maria de Nazaré é local abençoado de socorro, de assistência e de orientação a quantos lhe batem as portas, e onde executamos grande parte das nossas tarefas, né? Aos amigos e parceiros da equipe encarnada, sempre prontos ao trabalho, especialmente a médium, que com dedicação serviu de intérprete do nosso pensamento, para que ele se tornasse realidade, né? Então, os agradecimentos aqui, né, a todos que participaram desse projeto, né? Existe um aprendizado mútuo, né? Nós aprendemos com eles, eles aprendem com as nossas dificuldades também, né? Nós acabamos ensinando eles através da nossa teimosia, através né, das nossas dificuldades, eles acabam aprendendo também com a gente, né? Aí ele continua dizendo: a minha família, especialmente a meu pai Alcides e minha mãezinha Elvina,
que me aceitaram como filho do coração. Sem a orientação segura e sem o conhecimento da doutrina espírita que me proporcionaram, não seria o que sou hoje. Inclusive, o seu Alcides e a dona Elvina participam ainda da casa espírita, né? Frequentam regularmente reunião mediúnica, reuniões públicas, né? São participantes ativos, são pessoas aí que a gente tem contato desde muito tempo, né? Há décadas que a gente tem contato com os pais dele, né? São pessoas muito queridas, muito bondosas, né? A Maria de Nazaré, nossa benfeitora, que tem sido pródiga em bênçãos, e a seus assessores que nos assistem e nos amparam. Algumas pessoas até questionam, né? Algumas pessoas questionam esse livro falar de Maria de Nazaré, né? Às vezes até diante de uma certa situação, né? Os espíritos fazem uma oração e caem aquelas energias suaves do alto, e o mentor fala assim, olha, a aprovação da nossa mentora Maria de Nazaré, né? Tem muitas pessoas que olham isso com estranheza, até no movimento espírita, né? Olham com estranheza, dando a impressão que o centro é muito especial, ou que céu azul, né? É uma coisa melhor do que outras cidades, ou que outros centros. E não é. Na verdade, Jesus, Maria de Nazaré vibram por todos nós e mantêm uma relação conosco muito mais intensa do que a gente imagina. Logicamente que através daqueles que os obedecem, daqueles que os assessoram, né? Aqueles que intermediam, né? As suas vibrações até nós, né? Mas é que a gente tem essa mania de enxergarmos Jesus, Maria de Nazaré como seres muito distantes, né? São distantes em evolução, mas eles estão muito mais próximos de nós, pelo seu amor, pela sua vibração, do que a gente imagina, né, pessoal? Estão a anos-luz de evolução diante de nós, logicamente, isso nem pensar, né? Mas a sua vibração, o seu carinho nos envolve o tempo todo, né? Nos envolve o tempo todo, né? Então, por isso essa gratidão a Maria de Nazaré, na nossa casa leva o nome de Maria de Nazaré, né? Então, é muito mais presente do que a gente imagina, né? As suas vibrações e tal. A Jesus, nosso Mestre maior, que nos concedeu o primor do Evangelho e que tentamos exemplificar, reestruturando nossa personalidade segundo as leis morais. E, finalmente, a Deus, Pai de infinita bondade, que num ato de amor nos criou para a vida e para a evolução, e do qual espero nos conceda outras oportunidades como essa. O trabalho continua, a vida prossegue. Até um dia, muita paz. César Augusto Meleiro, Rolândia, 9 de abril de 1996. Tá? Então, isso aqui é o preâmbulo, né? Vamos começar aí o primeiro capítulo, né? A Diana diz aqui, né? Quando Jesus disse, né? Quando duas ou mais pessoas orarem, ele estaria presente, né? Exatamente. Através de vibrações, através da assistência espiritual, é que nós ficamos pensando sempre Deus distante, Jesus distante, Maria distante, né? Sempre assim como seres, como se fossem à parte, assim, totalmente distantes de nós. Na verdade, estão muito mais próximos de nós, né? Até porque nós necessitamos dessa proximidade para evoluirmos, né? Nós precisamos desse alimento, desse estímulo, né, que eles nos dão, né? O Brás está dizendo, no dia que eu descobri que o Espírito Verdade que assessorou Kardec era o próprio Jesus, fiquei feliz, né? Exatamente, Brás, é isso mesmo, né? Então eles estão aí, né, direcionando a humanidade, ajudando em tudo que podem, né? Isso mesmo. A Diana, nós é que nos afastamos dele. Exatamente, Diana. Isso mesmo. Até mesmo no umbral, né? Até mesmo nas regiões inferiores,
Os espíritos falam, ah, Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, na hora que eu mais precisei dele, Deus me abandonou, né? Mas não é assim. Nós é que no momento de desespero, no momento de angústia, de ódio, nós nos afastamos, né, intimamente dessa presença divina, da presença crística, né, dentro de nós em primeiro lugar e também fora de nós, né? E aí muitas vezes numa reunião mediúnica a pessoa, né, é conduzida para fazer uma oração, né, ouvir algumas palavras boas, conversar fraternalmente, e aí acaba mudando o seu pensamento, acaba elevando o seu pensamento, né? É isso aí.